A Fossa das Marianas fica no oeste do Oceano Pacífico. E em seu ponto mais extremo, conhecido como Challenger Deep, a profundidade ultrapassa 10.000 metros. Para ter ideia do tamanho disso, o Monte Everest inteiro caberia ali dentro, e ainda sobraria água acima dele. A pressão nesse local é quase impossível de imaginar, mais de 1.000 vezes maior do que na superfície. Um ambiente tão hostil que durante décadas cientistas acreditaram que quase nenhuma forma de vida complexa conseguiria sobreviver ali. Mas estavam errados, porque sempre que os pesquisadores conseguem descer mais fundo, encontram criaturas ainda mais estranhas, peixes transparentes, animais sem olhos, predadores bioluminescentes, organismos que parecem ter evoluído em outro planeta. E existe um detalhe inquietante sobre a Fossa das Marianas. Ela continua sendo um dos lugares menos explorados da Terra. Nós conhecemos mais detalhes da superfície da Lua do que do fundo desse oceano. E talvez isso explique por que tantos mistérios continuam surgindo naquela região. Em missões modernas, submarinos utilizam sonares extremamente avançados para enxergar na escuridão total, porque lá embaixo não existe luz. O sonar é literalmente os olhos da expedição. E foi exatamente isso que começou a assustar alguns pesquisadores. Em determinadas missões, sinais enormes apareceram abaixo dos submarinos. Movimentos lentos, massas gigantescas surgindo no escuro, e ecos que desapareciam segundos depois. No começo, muitos acreditaram que fossem falhas técnicas, interferências, formações geológicas. Mas alguns operadores perceberam algo estranho. Os sinais mudavam de direção, como se estivessem reagindo à presença dos submarinos. E em certos casos, as detecções surgiam em profundidades onde praticamente nenhum animal conhecido deveria estar. Existe até um detalhe pouco comentado fora da comunidade oceanográfica. Em algumas expedições profundas, equipamentos simplesmente pararam de funcionar logo após essas detecções. Câmeras perderam sinal, sensores falharam e transmissões foram interrompidas sem explicação clara. Claro, isso pode acontecer naturalmente em ambientes extremos, mas quando os mesmos padrões começam a se repetir, os pesquisadores começam a prestar atenção. A Fossa das Marianas abriga algumas das criaturas mais bizarras já encontradas pela ciência, como o peixe-caracol abissal, um animal translúcido capaz de sobreviver sob pressões absurdas, ou pequenos crustáceos encontrados em regiões onde antes acreditávamos que a vida seria impossível. Mas o mais assustador é que muitas dessas espécies só foram descobertas recentemente. Isso significa que criaturas enormes poderiam continuar escondidas sem jamais terem sido registradas oficialmente. E talvez isso explique certos relatos vindos de submarinos de pesquisa. Movimentos gigantescos abaixo deles, sombras passando lentamente fora do alcance das luzes, e formas estranhas desaparecendo antes que qualquer câmera pudesse focar. Alguns operadores chegaram a descrever os sinais como massas vivas se movendo no fundo do oceano. E o pior, quanto mais fundo as expedições iam, mais frequentes esses relatos se tornavam. Existe também outro detalhe perturbador. No oceano profundo, o gigantismo é um fenômeno real. Certas criaturas abissais crescem muito mais do que parentes próximos da superfície. Lulas gigantes, aranhas do mar enormes, isópodes gigantes. Então a pergunta começa a surgir naturalmente. Se criaturas conhecidas já conseguem atingir tamanhos absurdos no fundo do oceano, o que mais poderia existir na região mais profunda da Terra? Existe uma hipótese que incomoda alguns oceanógrafos. Talvez o oceano profundo ainda esconda grandes predadores desconhecidos. Não monstros marinhos de filmes, mas espécies reais, adaptadas às profundezas extremas durante milhões de anos. No fundo do oceano, a evolução funciona de maneira diferente.
criaturas desenvolvem corpos quase invisíveis, movimentos silenciosos, sensores biológicos extremamente avançados, bioluminescência, resistência absurda à pressão. Agora imagine isso em um organismo muito maior do que qualquer espécie já catalogada naquela região. Um predador adaptado a viver em escuridão total, capaz de detectar vibrações na água a quilômetros de distância, e talvez inteligente o suficiente para evitar áreas iluminadas por submarinos. Porque existe um detalhe assustador sobre a Fossa das Marianas. Quase tudo que sabemos sobre ela vem de visitas extremamente rápidas. Os seres humanos passam poucas horas lá embaixo, mas qualquer criatura adaptada àquele ambiente estaria ali o tempo inteiro, observando, caçando, sobrevivendo, enquanto nós tentamos entender um mundo que ainda conhecemos muito pouco. Talvez o mais assustador sobre a Fossa das Marianas não seja uma criatura específica, mas sim o fato de que nós realmente não sabemos o que existe lá embaixo. Porque toda vez que a humanidade explora regiões mais profundas do oceano, descobre espécies que antes pareciam impossíveis. Animais sem rosto, criaturas transparentes, predadores com dentes gigantescos, seres vivos que parecem desafiar a lógica da superfície. E isso cria uma pergunta desconfortável. Se continuamos encontrando novas formas de vida nas profundezas, como podemos ter certeza de que já encontramos os maiores predadores daquele ambiente? Talvez os sinais detectados nos sonares sejam apenas fenômenos naturais. Talvez sejam animais conhecidos, vistos em condições extremas. Ou talvez alguma coisa realmente esteja se movendo lentamente no fundo da Fossa das Marianas, esperando na escuridão absoluta, onde quase nenhum ser humano consegue chegar. A Fossa das Marianas continua sendo um dos lugares mais misteriosos da Terra. Um ambiente tão extremo que parece outro planeta escondido abaixo do oceano. Sem luz, sem mapas completos, sem testemunhas. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão inquietante. Porque no fundo do mar, nós raramente vemos as criaturas primeiro. Primeiro aparecem os sinais, os movimentos, as sombras, e só depois percebemos que talvez alguma coisa estivesse lá o tempo inteiro, esperando no escuro, muito abaixo da profundidade onde a luz consegue sobreviver. Se você gosta de mistérios reais do oceano profundo, se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos investigar criaturas abissais que apareceram por apenas alguns segundos em câmeras submarinas antes de desaparecer completamente na escuridão. E quanto mais os cientistas exploram as profundezas da Terra, mais parece que o oceano ainda guarda coisas que nunca deveriam ser encontradas.